Beleza, pessoal? Bom, vou fazer um quadro básico aqui rapidinho, um passo a passo rápido, né? Com material simples aqui. Eu tenho um pincel aqui chato, no número 521, esse aqui é da Castelo. Tenho também um língua de gato, esse língua de gato aqui, tá? Aqui não aparece o número mais, é número 6, língua de gato. É um filete 00, filete 00. Não é obrigado, dá para fazer apenas com o filete ou com o pincel chato. É um desenho simples, um passo a passo rapidinho. Eu vou molhar aqui no solvente um pouquinho aqui, uma cor, tá? A cor que eu estou usando aqui é um amarelo, a tinta a óleo, um amarelo permanente, um branco de titânio, um alaranjado de cádmio, um marrom Van Dyck e um terra queimada, terra de siena queimada. Vou fazer o traçado, uma coisa bem simples. Bem simples, um traço bem simples e bem básico. Vamos fazer uma sujeirinha agora no céu. Molhando no solvente aqui um pouco. Pegando o amarelo. Uma manchinha aqui na tela, vou ver se eu consigo tirar ela. Normalmente as pinceladas podem ser em X, curtas, coisa rápida. Aqui no centro a gente põe um pouquinho de branco, mesclando com amarelo, que é a parte onde fica a parte clara do pôr do sol aqui na beiradinha. Sujeirinha. Na beirada a gente pega o alaranjado de cádmio com um pouquinho do amarelo e já vai dando uma manchadinha aqui na beiradinha. Chega perto do amarelo, dá uma paradinha aqui, depois a gente vai mesclar ela. Um pouquinho de terra queimada também, a gente pode entrar aqui na beiradinha, ó, sujando. Mais amarelo. Dando aquela mesclada entre as cores. Para fazer aquele degradê. Para não ficar a marca do pincel chapado, né? Um pouquinho de terra queimada, um pouquinho de laranjado aqui. A gente vai sujando. Aqui vai ser uma vegetação aqui no fundo. A gente deixa marcado. Vamos com amarelo de novo.
Encosta lá naquele laranja com terra queimada, terra de siena. Então é assim, pessoal, a gente vai fazendo esse fundo aqui e vai seguindo, entendeu? O amarelo permanente, o amarelo de cádmio, o amarelo indiano, pode ser também. Vem vindo aqui no centro, tá? E vai acrescentando um pouquinho de branco aqui mais no centro. Vai mesclando com a outra cor. Aqui o mesmo processo aqui do lado é o processo de lá. Um pouco de terra queimada com alaranjado. Vem vindo pro canto. Mais ou menos esse tanto aqui, ó. Tá? E depois vai acrescentando amarelo pra cá. E vai intercalar com esse amarelo. E a gente faz essa parte. Eu vou dar uma cortada no vídeo agora, porque o processo aqui é básico. Amarelo no centro, cádmio ou permanente que eu estou usando. Aqui na ponta alaranjado de cádmio ou laranja que você tiver, com um pouquinho de terra queimada na ponta, é o mesmo que eu vou fazer aqui. E no centro eu ponho um pouquinho de branco de titânio. Eu vou dar uma pausa para dar uma adiantada e depois eu prossigo nas demais áreas, beleza? Bom, pessoal, eu dei uma voltada rapidinho aqui, porque ficou mais ou menos básico ali o fundo do céu, e para poder estar ensinando algumas nuvens. É um pôr do sol, é um entardecer, então a gente pode pegar a mistura de fazer o fundo de umas nuvens com a terra queimada e o alaranjado, em movimentos circulares. Eu posso entrar com algumas nuvens assim, circulando o pincel, ó. Pegar o pincel, vai circular o pincel com a mão leve e vai mesclando com a tinta que está embaixo. Dá movimento nas nuvens, tá? Dá uma puxada e vai dando aquela mesclada com a tinta que está embaixo. Vai pegando mais tinta e vai movimentando aonde você quiser. Você vê que eu vou suavizando circulando, e vamos suavizando essa nuvem, criando uma sensação de nuvem, tá? Aqui do outro lado é a mesma coisa. Dá uma puxadinha e vou entrando, mesclando com aquela parte escura dali do canto. Você pode fazer a quantia que você desejar no teu quadro. Com a própria sujeira do pincel mesmo, você já pode dar volume nas nuvens aqui no canto você pode entrar com terra queimada, tá? Que é onde está mais escuro aqui. Sempre circulando o pincel.
Vendo a sensação que dá? Que sensação bacana. Um pouquinho de branco de titânio. Um pouquinho de branco de titânio assim. Pincel chato. Tá? Podemos fazer alguns caminhos de luzes. Aquele raio, né? Aproveitar já aqui, a gente vai entrar essa mesma parte aqui, ó. Pegar um pouquinho de terra queimada aqui, que é o fundo dessa vegetação aqui. Eu vou demarcar aqui no cantinho. Aqui para a água, o mesmo processo. A gente vem com a sombra daqui, com o reflexo daqui. A gente vai puxando, ó, um pouquinho de branco, com o amarelo e o branco, que aqui é mais claro, que está no centro, tá? A gente vai puxando. Assim. Amarelo com o branco. E puxa. Aqui depois nessa vegetação vai ter o reflexo da vegetação também, refletindo aqui na água. A gente vai entrando por enquanto com amarelo e branco. Puxa a vertical, que dá a sensação já de reflexo, de espelho. Um pouquinho mais de branco no centro. E nas laterais, a mesma coisa. Um pouco de terra de siena queimada, com alaranjado aqui na ponta. Eu vou puxar no mesmo sentido. O reflexo de lá aqui. É você baseando lá em cima, você puxa mais ou menos aqui embaixo. Que mais ou menos esse ponto aqui, mais ou menos você vai puxar esse ponto aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa, esse ponto aqui, queimada com alaranjado, você vai puxar aqui, ó. Tá vendo? Até aqui mais ou menos. E aqui vai entrando com o amarelo, que é o amarelo, e vai intercalando com o laranja. A única diferença é que não vai fazer o reflexo da nuvem aqui. Então, é assim, pessoal. O céu, terra de siena queimada,
alaranjado de cádmio, amarelo permanente, o cádmio, amarelo claro, centro branco. E aqui vai puxando também. Eu vou dar uma pausa, fazer a parte da água, que é sempre nesse sentido, até encostar aqui. Encostou aqui, eu já volto já já. Bom, pessoal, voltei aqui rapidinho. Resolvi fazer uma silhueta ali no pôr do sol ali, tá? Com o próprio pincel. O que que eu fiz? Eu peguei o próprio pincel e circulei assim, ó. Com o próprio pincel, ó. Sem sair do lugar, só vira o pincel. Vira o pincel, já sai do círculo, tá? E aqui eu vou jogar um pouco do branco, assim, ó. Ó. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Pego o pincel pra lá e pra cá, leve. Ó. E desço em zigue-zague. Pro fundo dessa vegetação, vamos usar o terra de cima, um pouquinho de terra de cima queimada aqui. Tá? Com essa cor mais escura, que é o marrom Van Dyck. Para fazer o fundo queimado. Posso usar o pincel chato? Pode. Lembrando também, pessoal, que é o seguinte. Esse pincel costuma ser um pouquinho mais caro que o pincel de cabo amarelo, tá? Esses pincéis de cabo amarelo chega a ser 4 vezes mais barato que esses de cabo vermelho. Então, esse fundo do céu e da água pode ser feito com esse pincel. Você vai economizar uma boa grana. Pode usar esse para fazer a batidinha, que é a vegetação ali no fundo, ou o próprio língua de gato, que ele já tem essas cerdas curvadas, que já dá a sensação de mato. Eu vou puxar, ó, marrom Van Dyck com terra de siena queimada. Deixar um marrom mais queimado, ó. E vou fazendo assim, ó. Dou uma empurrada aqui e vamos lá. Primeiro que tá lá no fundo, um batidinho, ó. Entra, sai e volta. Sai e volta. Aqui no meio preenche, tá? E na ponta dá aquele charme da vegetação. A famosa batidinha, né, gente? Esse pincel é bom porque muita gente reclama que não consegue fazer batidinha. E esse pincel ele já ajuda só no você bater, ó. Ele já tem o formato das copas, tá vendo? Vai pegando tinta e vai batendo. Olha, ele já tem. Aqui no meio você já pode ir preenchendo, tá? E aqui a gente vai preenchendo normal. Lembrando que aqui depois vai vir uma cor mais queimada, mais alaranjada, para dar o formato da copa, tá? A gente tenha paciência com esse barulho no fundo, que é meu menino. Ele faz barulho, ele é especialzinho, então
Ele faz um pouco de barulho aí. E ele é teimoso, não adianta falar para ele para só quando ele quer mesmo. Se for mandar ele parar, ele vai provocar e vai continuar. Então é melhor ignorar, né? E ter paciência, né? E aí a gente pega o pensar outra vez, de volta. De cabo amarelo, esse chato. Vem de novo com essa sujeira. Mesma sujeira do fundo. Eu vou simular o reflexo dessa mata aqui, ó. Ó, puxando assim. Tá, eu vou fazendo sempre assim. Não tem problema aqui. Que deu uma invadida ali, que depois a gente conserta com a margem, tá? E vai fazendo assim, gente. Fazendo assim. Aqui vai ser o mesmo processo. Fundo. Aqui pode deixar mais na cor marrom. Vai ficar um pouquinho mais escuro que o de trás, porque está mais próximo. E vou puxando, ó. Puxando. Aqui é só um pouquinho. Ele vai pegar um pouco do branco? Vai. Depois a gente reforça no branco de novo. Na hora que for fazer a margem aqui, a gente arruma. E assim vai. Puxando assim, ó. Tá? E a margem. Aqui com o pincel aqui, assim, eu vou fazer isso. Mesmo esquema que foi feito aqui, vou fazer aqui. Aqui eu vou arrumando, ó. Eu dou minha arrumadinha aqui. E aqui eu venho de leve. Eu venho de leve. Venho. E venho. Venho. Bem de leve. É o espelho da água que vai fazendo ali. Depois vai vir uma margem com a ondinha branca em cima. Agora eu vou dar mais uma pausa. Então vamos recapitular tudo outra vez. Céu, amarelo, claro, amarelo de cádmio. A beirada que é mais escura. Vamos com terra de siena queimada, alaranjado de cádmio. E a sombra com alaranjado de cádmio e terra de siena queimada. Eu vou fazer círculo. Aqui eu fiz o branco com amarelo. Com o próprio pincel você arredonda. Aqui o fundo. Eu usei terra de siena queimada com o marrom Van Dyck. E aqui a sombra eu puxei sempre em pé e venho deitando com o pincel leve para fazer a sensação de espelho de movimento da água. Daqui a pouco a gente volta, eu vou fazer esse pedaço, mesmo esquema que eu fiz aqui, tá? E depois a gente vai prosseguindo. Daqui a pouquinho a gente vai soltar essa pausa aí. Pessoal, estou aqui de volta. Eu fiz uma pequena batidinha aqui de vegetação com o amarelo de cádmio, tá? E aí foi sujando com o próprio fundo. Aí ele ficou essa cor queimada, tá? A mesma coisa a gente faz aqui, ó. Batidinha, tá? E vem nesse processo aqui. Mesma batidinha no fundo. Pequenas copas no fundo.
As copinhas não precisam ficar muito nítida porque ela está no entardecer. E ela ganhou um pouco de volume aqui. Tem um macete aqui. Eu posso simular os troncos no fundo. Eu posso usar um pincel fino, como um filete. Ou, se a tela for uma tela com fundo branco, nova, eu posso usar um prego, tá? Porque quando eu for raspar aqui, ele vai raspar a tinta. Então vai aparecer o branco do fundo. Se a tela tiver um fundo de outra cor, já não vai ter que ser no pincel. Já não dá para fazer no prego. Ou numa ponta que raspe, como eu vou fazer agora. Com o prego você pode dar essa sensação de tronco lá no fundo, ok? Aqui eu posso entrar com a sujeira de branco e fazer sensação de movimento. Deixo a tinta bem assim, ó, pincel achatado e faço. Não tem problema que pegue um pouco do fundo escuro que é da sombra ali, não tem problema nenhum. Tá? Viu como dá a sensação de movimento? Agora eu posso reforçar esse branco aqui no fundo. Eu venho com bastante branco na pontinha do pincel e vou descendo. E aqui eu venho para lá e para cá, ó. Ou nesse sentido também. Sensação de movimento na água. Um pouquinho de amarelo também.
Essa daqui é a mesma coisa, eu posso entrar com marrom puro aqui, porque está mais próxima. Eu faço com marrom puro. Mesma coisa, eu faço o fundo normal, fechando tudo. E na ponta eu dou aquela embelezada que fala, né? Aquele charme aqui na pontinha. Com as copinhas aparecendo. E aqui eu vou preenchendo. A batidinha, você com o próprio pincel língua de gato, você ó, bateu, sobe e desce. O próprio língua de gato, ele dá esse movimento na ponta, porque ele já tem uma ponta que é arredondada, ele é próprio para fazer esse tipo de detalhe aqui. Pessoal, não assuste com o meu braço esquerdo, não. Que ele tem uns calombos nele. Porque eu fiz hemodiálise um tempo. Graças a Deus eu fiz transplante em 2010. Mas os calombos que deu no braço é devido 4 vezes por semana. Tinha que estar passando na máquina, né? Então era furado. Cada vez que eu ia. Era duas agulhas grossas. Para quem não conhece. Quem conhece já está sabendo o que eu tô falando. Mas quem não conhece, hemodiálise é onde filtra o sangue da pessoa que perdeu o rim. Como foi meu caso. E então fiz esse processo durante 1 ano e meio. Aí, graças a Deus, em 2010, fiz meu transplante. Mas a marca do braço ficou. Só sai com cirurgia. E aqui a gente vai preenchendo, tá? Todo o fundo. Com o marrom fandico ou sépia, viu, pessoal? O sépia também. O preto, ele é muito escuro. Dá pra fazer? Tá. Só que ele fica muito escurão. Muito chapadão. Então, melhor fazer com o sépia, que é um marrom abaixo do preto, quase seguindo no tom preto, mas mais claro. Ou o marrom Van Dyck, que é um pouquinho mais claro que o próprio sépia, né? Agora aqui a gente faz uma batidinha mais clara aqui, sujeirinha de branco aqui com amarelo, com o próprio fundo aqui, onde vai dar uma cor acinzentada aqui. Deixa eu entrar com um pouquinho de queimada aqui.
entrando com laranjada de cádmio. Agora eu venho com o marrom Van Dyck. Eu posso insinuar aqui um coqueiro, uma árvore, tá? A sujeira do amarelo com um pouquinho do branco. A gente pode fazer a claridade. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Eu tô com um tronco aqui, ele tem que ter uma luz. A luz tá vindo do meio. Então onde ela vai refletir? Ela vai refletir. O que tá desse lado, o que tiver desse lado, ela vai refletir aqui no tronco desse lado. Se tivesse aqui, ela ia refletir do lado de cá, seria. Se fosse aqui, seria esse lado. Como tá esse lado, eu vou bater aqui, ó, porque a luz tá aqui. Se esse coqueiro fosse aqui, a luz seria desse lado, porque a luz vai refletir aqui, que tá no meio, tá no centro, tá? Aí eu venho aqui e eu posso fazer batidinhas aqui. Assim, ó. Não precisa ser uma coisa bem certinha, não. Você vai batendo, ó. Lembrando que esse quadro aqui é um quadro básico. Só para demonstrar uma coisinha que seja rápida, mais fácil para fazer. Mas a pessoa pode caprichar num quadro desse aqui, deixar um trabalho bem mais bacana, entendeu? Vou pegar esse filete, não precisa ser o filete, pode ser com o próprio pincel ali. Mas como eu já coloquei e disse que eu ia usar ele, a gente vai demarcar aqui as folhagens do coqueiro, tá? Primeira folhagem aqui, eu vou riscar ela aqui.
usando esse próprio pincel chato mesmo, com o próprio escuro aqui, ó, posso fazer o fundo, ó, escuro, ó, como se fosse vírgulas, ó, tá? Como se fosse vírgulas, umas curvinhas aqui, ó. Então é assim, puxei o tronco com o marrom Van Dyck puro, vim com a sujeirinha de branco, um amarelinho aqui, fiz a claridade onde bate a luz, e com o próprio terra de cena queimada, que é o escuro, eu fiz os riscos da folhagem e vim fazendo como se fosse vírgulas descendo dos dois lados. E agora eu vou dar uma pausa e vou terminar e vamos ver como vai ficar. Já já estamos de volta. Bom, pessoal, ficou assim, tá? Aqui o coqueiro, folha em sistema de vírgula, e do lado de cá é inverso, né? Virado para cá o movimento. Deu uma claridade com o alaranjado de cádmio na parte que bate luz. E é um quadro básico, simples de fazer, não é difícil, não tem dificuldade, tá? Aqui tá o coqueiro, ó, vou mostrar para vocês. Simples. Beleza, pessoal? Dê o seu like aí, compartilhe. Inscreva-se no canal para dar uma força. Dá uma força para mim aí, gente. Preciso muito. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.